Bom, pessoal, muito bom dia. Bem-vindos mais uma vez aí ao nosso bate-papo aqui na Transição Trabalhista, nossa comunidade digital de estudos que a Elenor mantém aqui sobre a transição aí, né, do mundo digital para o mundo, do mundo analógico para o mundo digital, né? E hoje a gente vai bater um papinho sobre o relatório de transparência, a segunda rodada, o que esperar, né? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Hoje a gente conta com uma participação especial, convidada, Carolina, né, que trabalha também em consultoria de recursos humanos, onde a gente vai procurar abordar com vocês um pouco mais além, é o como a gente resolve tudo isso, né? Primeiro a gente vai explicar as questões legais, depois vai apresentar, a Carolina vai apresentar como desenvolve o trabalho para fazer frente a essa questão, tanto do ponto de vista legal, mas principalmente como ponto de vista de gestão. E depois, juntos, nós vamos fazer um estudo de caso relacionado ao relatório da primeira rodada. Então, fica aí até o final para você ver efetivamente esse estudo de caso, para que a gente possa depois olhar isso dentro da nossa própria casa, tá bom? Vamos lá? Vamos começar nosso bate-papo de hoje. Deixa eu voltar aqui para nossa tela. Com duas telas a gente se perde, né? Só falando um pouquinho da eLabor, né? Nós hoje somos uma plataforma de compliance digital, principalmente nesses aspectos trabalhistas, previdenciários, recursos humanos de um modo geral, né, gestão de serviços também terceirizados. E a gente costuma brincar, né? Nós, profissionais de RH, estamos mais ou menos com essa fotinha aqui, né? Completamente destruídos aí quando a gente pensa em diversos aspectos, parte digital, enfim. E mais que isso, a gente precisa sempre do apoio de diversas áreas da empresa para que a coisa realmente flua. Pensando nisso, nosso propósito tem sido apoiar tanto o profissional de RH como das áreas em geral das empresas com procedimentos de autodiagnóstico de conformidade, gestão de projetos, precedidos de treinamentos e diversos materiais de suporte, como perguntas frequentes, testes de proficiências, mentorias, ferramentas, e como a gente diz, esses nossos encontros aqui gratuitos aí na nossa comunidade digital de estudos, que procura ajudar aí nesse processo do analógico para o digital, que é essa transformação digital que não para de trazer novidades aí, como inteligência artificial, entre outras coisas, com várias aplicações. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Márcio Anunciado, sou sócio da Elabel, tenho 30 anos de experiência nessas áreas trabalhistas, previdenciária e recursos humanos, gestão de pessoas de modo geral, em empresas nacionais e multinacionais de auditoria. Sou administrador, pós-graduado em recursos humanos também. Hoje também ministro aulas do E-Social, Compliance Digital, do MBA de Gestão de Departamento Pessoal e Compliance Trabalhista lá na Unip, bem como tenho algumas participações em outros programas de pós-graduação, como esse aqui do curso de Gestão Integrada de Saúde Ocupacional e Populacional, o CEALEG voltado a médicos do trabalho, né? Veja como é multidisciplinar a situação. Colaboro com diversos cursos aí em algumas plataformas EAD, hoje com mais de 1.700 alunos neste contexto. Atividade principal como sócio aqui na consultoria, apoiando as empresas nas mais variadas frentes aí nessa questão do compliance digital trabalhista. Mas como eu sempre digo, tudo bem, tem experiência, legal, troca todo dia, aprende todo dia. Isso que é legal. Nesse nosso contato, nesse nosso bate-papo, é que a gente aprende sempre. Isso não tem preço, tá bom? Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho do histórico. Como eu falei, a ideia é a gente apresentar para vocês tudo e abrir no final para perguntas, tá bom? Então vamos lá. Só rememorando do que nós estamos falando. A igualdade salarial e de critérios remuneratórios tem uma sequência lógica, um cronograma de obrigações, que na verdade a gente já cumpre mensalmente, na medida em que a gente encaminha os arquivos do E-Social. Diariamente vai arquivo de admissão, de desligamento, de afastamento, enfim. Então, quando a gente manda os dados do E-Social, na prática a gente já está alimentando essa linha da questão da igualdade salarial e critérios remuneratórios. Só que o E-Social, por mais volume de informações que tenha, e tem bastante mesmo, né? A gente não tem todas as informações necessárias para essa questão de igualdade salarial. Então, o que o Ministério do Trabalho inventou em função dessa questão da legislação de igualdade salarial entre mulheres e homens? A Declaração de Igualdade Salarial, onde aqui a gente manda as informações relacionadas à forma de gestão que a gente faz de remuneração para justificar
as desigualdades que aparecem no e-social. Se a gente tem justificativa, em tese, sendo coerente, você não vai ter problema lá na frente. Muito bem. Somados e-social e a Declaração de Igualdade Salarial, o Ministério do Trabalho vai lá e gera o relatório de transparência, aquele que nós conhecemos lá, fomos apresentados lá em março, com várias informações mais concentradas, justamente em função da questão da Lei Geral de Proteção de Dados. Não pode mostrar salário de A, de B, de C, questões de médias, medianas, enfim, vários critérios estatísticos. E identificadas as diferenças salariais, é feita uma avaliação pelo Ministério do Trabalho para fazer a fiscalização e ele vai cobrar um plano de ação para mitigação dessa desigualdade, tá? Assim como vários outros planos de ação em outras áreas, a gente também tem como exigência, como, por exemplo, o Programa de Gerenciamento de Riscos na área de saúde e segurança do trabalho. Então, o que a gente tem no e-social, então, que interessa essa questão de igualdade salarial? O salário e a média de remuneração, a partir desse dado, o Ministério do Trabalho faz esses cálculos para gerar o relatório. A estrela do negócio e a base de tudo é o CBO, Classificação Brasileira de Ocupações, que aqui a gente pode falar um monte de coisa. Ela pode melhorar, é antigo, mas ele vem sendo atualizado justamente em decorrência do e-social e precisa ter um ponto de partida, por isso que é utilizado o CBO. E existem outros dados, como sexo, idade, etc., que são compilados para fazer essa avaliação da questão da igualdade salarial. Mais que isso, a gente, embora esteja aqui falando dos critérios remuneratórios de igualdade salarial entre mulheres e homens, não é só isso que está sendo visto. Esse é o primeiro tópico. A gente está olhando a questão de remuneração como um todo. Quando eu digo a gente, a fiscalização. A base de tudo é o artigo 461 da CLT, o artigo 7º da Constituição Federal por consequência. Tá? Então, ali que a gente fala das questões de discriminação, de questões de diversidade, de inclusão, é isso que está em jogo aqui, além da questão, né, obviamente, plano de fundo central, na verdade, da questão da igualdade salarial entre mulheres e homens. Na declaração de igualdade, o que a gente informa? Vai lá no portal Emprega Brasil e diz se tem plano de cargos e salários, se tem política de incentivo à contratação de mulheres, se tem política de incentivo de mulheres de cargos de chefia, etc. A gente vai falar um pouco mais disso lá na frente. Então, somadas essas informações, como eu disse, semestralmente, março e setembro, isso vai ser corriqueiro todo ano, vai ser divulgado pelo Ministério do Trabalho o relatório de transparência. Então, ele elabora e divulga lá no programa de disseminação das estatísticas do trabalho, tal do PIDET. Né? E o empregador vai lá, consulta lá no PIDET e baixa o relatório e publica. Publica onde? No site da empresa, é o mais comum, nas redes sociais. A questão aqui é ter ampla divulgação. Muito bem. O plano de ação, muito embora vai ser exigido pelo fiscal até 90 dias após a notificação, o que eu recomendo? Esquece isso. Todas as empresas já precisam analisar esse relatório, analisar suas políticas, porque esse plano de ação não é simplesmente um livrinho bonitinho que você manda para o fiscal e ok. Não, você tem que colocar lá quais são as medidas e prioridades dessas medidas que vão ser tomadas para resolver essa questão da desigualdade. Quais são as metas, quais são os prazos, como é que se faz a aferição de resultado? Como é que funciona o meu planejamento e o cronograma de implementação desse relatório, desse plano de ação, perdão? Semestralmente eu tenho que avaliar e dizer, está melhorando, está funcionando, ou não está funcionando, vou corrigir minha rota ou não. E tem que prever, dentre várias outras medidas, programas de capacitação da empresa como um todo para a inclusão, né, da questão das mulheres no contexto geral aí, em cargos de chefia, entre outras situações. Tudo bem? E essa notificação agora tem uma ferramenta cada vez mais poderosa dentro dessa ideia do governo digital, que é o domicílio eletrônico trabalhista. Então, eu posso disparar notificações das mais variadas num volume enorme e a gente vai ter que explicar isso lá. A gente vai dar um exemplo aqui de como funciona, tá bom? Então, como eu disse, está aqui anualmente, março e setembro, esse relatório tem que ser divulgado. Vamos fazer um reforço aqui. Pessoas jurídicas de direito privado com 100 ou mais empregados. 100 ou mais empregados, você tem que pegar a empresa. Se ela tem 20 filiais, você vai ter que pegar
filial por filial, CNPJ completo, e verificar filial por filial se ela tem mais de 100 empregados ou não. As que tiverem mais, vai ter que mandar a declaração de igualdade salarial e publicar o relatório de transparência e fazer o plano de ação. As que têm menos, não precisam fazer a declaração nem publicar o relatório, porém tem que seguir a lei? Tem. Tem que manter o processo de igualdade salarial? Tem. Sou uma empresa só, um estabelecimento só, tenho 20 funcionários. Preciso fazer a declaração de igualdade? Não, não precisa. Mas você tem que seguir a lei? Sim, você tem que seguir a lei. Só vou pedir, gente, eu tô vendo que tem gente com a mãozinha levantada. Segura um pouquinho, por favor, porque às vezes eu vou responder um pouquinho lá na frente, até em benefício do tempo, mas a gente vai abrir para perguntas, tá bom? Tudo bem aqui? Qual período? 2023. Já vou mostrar como é que isso está escrito, onde está escrito isso, tá? O primeiro relatório foi 2022. Agora vai pegar de janeiro a dezembro de 2023, tá bom? Então vamos lá. Já, como vocês sabem, 31 de março você já tinha que fazer a publicação do primeiro relatório. Uma ampla divulgação. Inclusive, está para sair uma instrução normativa aí nos próximos dias, divulgando mais detalhes sobre essa questão, onde foi dito o seguinte, onde se espera, a gente vem conversando com vários players aí do mercado a respeito, que também tem contato com o Ministério do Trabalho, eles esperam o seguinte, você divulgou lá o relatório em março, não é ficar uma semana no site, alguma coisa e sumir, não. Vai ficar divulgado, tem que ficar divulgado até o próximo relatório. Então, de março até agosto, aí setembro sai um novo relatório, você mantém a divulgação a partir daí. Então, ou seja, tem que estar sempre divulgado. Se você não divulgou, atenção, já está sujeito à multa. Que multa? Essa multa aqui é de 3% da folha de salários do empregador, limitado a 100 salários mínimos. Ou seja, se o salário mínimo hoje está em torno de R$ 1.400, se eu não me engano, a gente está falando de 140 mil. 2 vezes por ano, R$ 300 mil praticamente, de multa administrativa só por não divulgar, tá? E o que a gente tem de novidade nesse ciclo que se inicia agora em setembro de 24? Vai começar a ser possível, tanto para o mercado como para a própria fiscalização, a comparação de um período com o outro, para verificar se as empresas estão procedendo com alguma modificação. Claro que aqui a gente está falando de períodos passados, em que a lei, inclusive, não estava nem vigente. 23 ela foi publicada, mas, enfim, nem estava vigente. É certo que vai ter desigualdade. No contexto geral, já apareceu lá no primeiro relatório, só me engano, no geralzão aí, as mulheres recebendo 20% a menos em relação aos homens no contexto geral. Isso já se sabe que vai continuar. A questão é, a empresa precisa tomar atitudes, começar a demonstrar que tomou atitudes para resolver essa situação, tá bom? Então, temos até 30 de agosto, essa notícia que foi publicada lá no Ministério do Trabalho, 30 de agosto agora, para entrar no programa, lá no site do portal do empregador, Emprega Brasil, né, na área do empregador, para responder, para entregar a declaração de igualdade salarial. E como é que essa funciona? Então, tivemos mudanças, na minha opinião, para melhor em relação à primeira. Então, quando você entra lá no portal Emprega Brasil, na área do empregador, você tem aqui esse cardzinho, declaração da igualdade salarial, envio até 30 de agosto. Vai clicar aqui e ela vai aparecer. Então, primeira novidade. Se lá em 31 de dezembro de 23 a sua empresa não teve mais que 100 empregados, já vai mostrar essa carinha aqui. Ou seja, o sistema identificou que em 31 de dezembro a empresa não possuía estabelecimentos com 100 ou mais empregados, por isso não há obrigação do preenchimento. Maravilha, você já está tranquilo porque o próprio fisco está te dando essa informação. Outra novidade importante, se você está obrigado, todas as filiais vão aparecer aqui na tela. Então você não precisa ficar entrando, dando procuração uma por uma, como foi anteriormente. Não, você vai conseguir entrar em todas de uma vez só. E se as respostas às perguntas da Declaração da Igualdade são padronizadas para todas as filiais, você vai preencher uma vez, mandou, está valendo para todo mundo. Caso contrário, podem existir, né, políticas diferentes em cada filial, você vai preencher uma por uma, mas já está bem melhor nesse sentido. Em termos de perguntas, não teve grandes modificações, as perguntas são as mesmas, por isso eu vou passar aqui para vocês. Então, a primeira pergunta que é feita, que daqui a pouco a nossa amiga Carolina vai ajudar a responder, e mais que isso, né, a confirmar que isso que a gente respondeu é verdade. Então, a sua empresa possui plano de cargos e salários ou plano de carreira?
Não é talvez, quem sabe, mais ou menos, é sim ou não. Pura e simplesmente isso. E ele vai aceitar a sua resposta de boa fé, não vai checar, não vai pedir documento nenhum neste momento. Mas óbvio, se você respondeu sim, você tem que estar preparado a provar este sim quando interpelado. Pergunta 2. Sua empresa possui alguma das políticas de incentivo à contratação de mulheres abaixo exemplificadas? Então, que políticas? De contratação de mulheres vítimas de violência, mulheres com deficiência, mulheres LGBT, mulheres negras, chefes de família, e colocar um outro item aqui que sejam da etnia, que sejam indígenas, tá? Foi a única novidade que a gente teve aqui para começar a captar melhor esse grupo populacional. Outra pergunta. Sua empresa tem políticas para promoção de mulheres para cargos de direção e gerência? Eu não. Veja que não tem, talvez, né? Item 4. Consideradas as políticas que apoiam, incentivam o compartilhamento de obrigações familiares, quais são adotadas? Então, por política de incentivo ao compartilhamento de obrigações familiares, a gente tem aquela outra lei que saiu tempo atrás, que é aquele emprega mais mulheres. E esse é um dos itens. Na verdade, a declaração inteira é um daqueles itens que estão naquela lei. Então, aqui ele pergunta o seguinte, ó, você, na sua empresa tem procedimentos, políticas de flexibilização do regime de trabalho para apoio à parentalidade? E é aplicado para mulheres, homens, ambos ou não adota? Se concede férias antecipadas individuais? Faltas abonadas? Licença paternidade e maternidade estendida? Auxílio creche ou tem convênio com creche? Ou creche no local de trabalho? Enfim, essas são perguntas para ver se a gente tem esse tipo de política. E por fim, quais critérios salariais e remuneratórios para progressão de carreira são utilizados para a empresa, exemplificando aqui, cumprimento de metas de produção definidas pela empresa, disponibilidade para horas extras, viagens, compromissos com clientes, disponibilidade de pessoas de ocupações específicas no mercado de trabalho, tempo de experiência profissional, capacidade de trabalho em equipe, proatividade. Tenho certeza que a Carolina e vocês estão vendo aqui e falam, pô, e isso lá é política de recursos humanos rebuscada, adequada para fazer qualquer processo de carreira? É um pedacinho, também não dá para ficar perguntando um monte de coisa. Então aqui já dá uma ideia, a empresa na prática aqui já está justificando que tem políticas para justificar, demonstrar o porquê que a desigualdade salarial existe e é coerente e como está trabalhando para resolver isso em termos de capacitação, etc, etc. E todo esse tutorialzinho que eu procurei colocar aqui foi legal que o próprio Ministério do Trabalho, lá no próprio canal do YouTube deles, está aqui o link, é, mandou o tutorial explicando aí toda essa questão do preenchimento, tá bom? E uma vez feito esse preenchimento, mandando o e-social, etc., hoje a fiscalização conta com o domicílio eletrônico trabalhista, onde todas as notificações de qualquer questão trabalhista, não só essa da igualdade salarial, vão ser colocadas aqui. Então a gente tem aqui a apresentação, etc. Todo mundo desde maio aí já está obrigado ao DET. Então, certamente todo mundo já fez as procurações aqui de direito e está acessando o tempo inteiro, porque se houver qualquer notificação nesse critério ou qualquer outra lei, vai estar aqui, ó, notificação. Até um tempo atrás, aí o Ministério do Trabalho mandou um e-mail, né, só para falar, ó, tá funcionando, tá, gente? Começamos. Então, a notificação vai ser aqui. Então, todas as respostas que vocês deram na declaração, quando interpelados para aprovar, vão ser postados aqui. Então, veja, é uma fiscalização cada vez mais ágil. Nada impede, obviamente, para que o fiscal do trabalho vá na sua empresa. Inclusive, ele pode sair perguntando para os funcionários se eles têm conhecimento da política de cargos e salários que você disse que tem. Porque essa é uma das premissas básicas para a política efetivamente funcionar. Então, a coisa vai funcionar muito por aqui, então a gente tem que estar muito atento. Então, nessa linha, nós, enquanto consultoria, desenvolvemos uma plataforma de compliance digital, onde a gente faz um treinamento, digamos assim, uma avaliação de compliance de diversos assuntos, dentre eles essa questão da igualdade salarial. Então, a gente disponibiliza aqui diversos cursos sobre esse assunto e outros, convida a fazer prova de certificação, emitir seu certificado, e aí vamos começar a brincar, fazer de conta que eu te mandei uma notificação da declaração. Você vai preencher a declaração, mas aí a gente já te convida a provar isso. Vamos ver como é que isso funciona, só para vocês rapidamente entenderem. Então, temos aqui o site da Elabor. Você consegue, aqui na área do cliente,
Vamos imaginar que vocês já são clientes nossos. Vou entrar aqui com uma senha de demonstração. Você, então, sai aí, Labor, da jogada. Você entra na sua plataforma de suporte ao compliance digital. Está aqui o login da sua empresa. Como eu disse, tem os cursos, as provas, os certificados. Vamos na trilha de compliance. Na hora que você entra na trilha, tem diversos assuntos. Dentre eles, a gente está propondo aqui a trilha de declaração da igualdade salarial. Quando você entra aqui, a gente fez o quê? Converteu essas perguntas da Declaração da Igualdade em uma trilha que pergunta sobre critérios remuneratórios e questões de diversidade e inclusão. Então, vamos falar, por exemplo, plano de cargos e salário. Já está preenchida, mas vamos olhar. Então, também estou sendo objetivo aqui. A empresa possui plano de cargos e salários ou plano de carreira? Sim ou não? E vai lá respondendo toda a trilha. Quando finalizar a trilha, você vai aqui no resultado. Esse resultado apresenta todas as respostas que foram dadas. Então, vamos pegar aqui esse exemplo. A empresa considera indicadores de cumprimento de metas de produção por ela definidas como critério salarial e remuneratório para progressão de carreira? Você respondeu que sim, né? O Márcio aqui, contato, respondeu que sim. Então, já é convidado a apresentar uma evidência. Então, aqui você já respondeu e já está sendo fiscalizado, a grosso modo. Mas eu brinco aqui, o fiscal do bem, que não multa ninguém, né? Para a gente ajustar. Então, você vai aqui apresentar a evidência. Você, como profissional da área, e agora daqui a pouquinho vai aprender com a Carolina como faz, né? Você também assistiu o treinamento, conversa com um monte de gente. Você sabe que para provar essa questão aqui de que você considere indicadores de cumprimento de metas, você precisa ter, por exemplo, um cronograma de divulgação das metas e correspondente sistemática de medição. Por quê? Se você estabelece metas, eu tenho que estabelecer muito previamente essas metas, divulgá-las para que as pessoas possam traçar seus planos de ação para atingir essa meta, porque elas querem ter a recompensa no final, seja uma progressão de carreira, um bônus ou coisa que o vale. Então vamos supor que você tenha, tá bom, vem aqui, confirma, comenta sobre a sua evidência, vai aqui e clica e insere a sua evidência. Nessa hora, nós somos aqui notificados para analisar essa evidência. Eu vou dizer que, ok, concordo, ou não concordo, não aprovo, ou vou te chamar para bater um papinho aqui numa videoconferência para a gente entender melhor se vale, se não vale, se tem que melhorar ou não. Uma vez feito isso com todas as perguntas que foram feitas, automaticamente você vai ter um relatório de auditoria, onde você vai ter aqui o ponto que foi identificado em cima das suas respostas, a primeira tarefa que você deve fazer para começar a sanar esse problema, que na prática é fazer o plano de ação. E aqui você consegue gerar, inclusive, um processo de gestão de projetos relacionados a esses temas. Então, veja que o fiscal vai funcionar desse mesmo jeito quando a gente está falando, vou voltar aqui, do DET. Só que você já respondeu a declaração, ele vai analisar a declaração e vai notificar e vai te mandar aí pedir, responder as notificações. E aí, como é que a gente responde essas notificações? Aqui a gente te convida a conhecer essa trilha. E a Carolina agora, vou chamar ela aqui para o nosso bate-papo. Ela é sócia responsável pela Manavi Recursos Humanos. E ela vai explicar para a gente como comprovar as respostas às perguntas de igualdade salarial. Carolina, muito bem-vinda. Obrigado por ter aceito o convite. A sala é sua. Vou parar de compartilhar aqui para você mandar a sua apresentação. Bom, pessoal, muito prazer. Obrigado aí, Márcio, pela oportunidade de estar aqui. Eu que agradeço. Estou muito feliz porque é um tema que, além de ser recorrente, né, é um tema que fala aí sobre questões de conscientização, né? Como eu falei, independente da maneira que o governo implementa muitas ações, que às vezes é na correria, as pessoas estão ainda querendo entender o que está sendo feito, o que está sendo proposto, mas a gente tem que imaginar aí, né, um futuro um pouco mais igual mesmo, tanto para as mulheres quanto questões aí não só relacionadas a gênero, né? Então, um ambiente aí de trabalho mais equilibrado para todos. Então, eu estou muito feliz aí de participar dessa live com você, viu, Márcio? Muito obrigada. Vou mostrar aqui, então, pessoal, a minha apresentação que eu fiz aí com muito carinho para a gente falar sobre o tema. O Márcio já adiantou um pouquinho,
sobre a minha apresentação aqui, mas eu vou falar de forma breve, né? Eu sou a Carolina, sou sócia, única sócia, na verdade, da Manavi Recursos Humanos. Eu fundei a empresa, em 2016, então foi um pouco depois de eu sair aí do ambiente corporativo, decidi abrir a minha própria consultoria com o objetivo de apoiar pequenas e médias empresas nos desafios de RH, tá? Sou pós-graduada em gestão de pessoas pela São Marcos, em gestão empresarial pela Metodista aqui do ABC, e tenho a minha formação em Ciências Sociais e Políticas também pela Fundação Santo André. Tenho algumas especializações aí em coaching, e desde 2010 que eu atuo com a parte de consultoria estratégica para RH, políticas de remuneração, cargos, carreira, desempenho. Gosto muito da parte de mentoria também para líderes. E a gente faz aí um trabalho de recrutamento e seleção também de pessoas, tá? Então, falando só um pouquinho mais sobre a Manavi, a gente passou por um rebrand aí recente, que é uma empresa, como eu disse, né, com o intuito aí, o desejo, na verdade, de oferecer soluções para empresas de pequeno, médio porte, que hoje representa aí mais de 70% das empresas no Brasil. Então, acho que é um público que realmente precisa de um apoio para estratégias de RH, né? A gente atua na implantação de processos, treinamento, jornada de recrutamento e focando aí também na parte de desenvolvimento humano, tá? Vou falar um pouquinho sobre a agenda. Então, hoje eu vou também tentar ser breve, mas é um bate-papo com vocês aí sobre estratégia de remuneração e igualdade salarial. Exemplos de boas práticas na contratação de mulheres, o que seria, propriamente falando, um projeto de cargos, carreira e salários, né? E para a gente fechar, o Márcio volta aqui conosco fazendo a apresentação aí de um caso real de um cliente para a gente ver como é que está isso na prática, né, pessoal? Que é o mais importante. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre impactos de uma estratégia salarial nesse processo de igualdade salarial, tá? Porque uma vez que a gente tem isso muito bem estruturado, nós ficamos menos refém dessas mudanças, coisas que acontecem aí, às vezes o governo avisa um pouco em cima, a empresa não tem um tempo hábil ali para se preparar. Então, quanto antes a gente montar, estruturar uma estratégia, é mais fácil da gente lidar com esse ambiente que hoje está muito dinâmico, né? A gente quer demonstrar também práticas de incentivo à contratação, demonstrar a importância de uma descrição, uma boa descrição de cargos, né, e um processo bem desenhado de avaliação de desempenho. Isso é um pouco diferente da gente ter ali só o documento propriamente falando, mas fazer um trabalho de análise, e isso ser feito de uma forma transparente para os colaboradores, um RH que seja ativo mesmo nas mudanças, tá? E demonstrar também a importância desse projeto, tá? Antes do nosso case real aí. Então, fazendo uma amarração aí com tudo que o Márcio nos passou aí na primeira parte da live, né? A estratégia de remuneração, na verdade, gente, é um plano onde você desenha ali toda uma estrutura salarial com o objetivo de fazer uma retenção das pessoas, um desenvolvimento, propriamente falando, das equipes, dos colaboradores, dos gestores, e também agora fazendo toda uma validação, que são coisas muito importantes aí para o e-social, né? A gente usa o e-social como uma plataforma de validação de dados. Mas o que, que a gente está enviando para lá? Então, fazer esse estudo de uma maneira mais estratégica, tá? Hoje o e-social tem esse papel, que é a implementação e acompanhar e implementar políticas públicas. Eles vão usar cada vez mais com sistemas aí como o Power BI, pegar o cruzamento de dados. Hoje tem muita coisa legal que você consulta lá para você ver como é que eles estão utilizando esses dados. Não estão utilizando somente para fazer os processos de multa, que isso é também uma medida corretiva,
mas também para fazer algumas análises de programas e coisas que o governo tem aí de objetivo no âmbito social, tá? Como vocês da área de folha de pagamento, pessoal da área de RH já sabe, né? Então a gente tem algumas informações que são registradas ali no e-social através de alguns eventos. Então, S2200 admissão, S2240 condições ambientais. Aqui estão só alguns exemplos, tá, gente? Então, tabela de rúbricas, remuneração, pagamentos de rendimentos, tudo isso para que o governo possa entender o que está acontecendo com as pessoas dentro das empresas, né? Então, a gente tem já esse processo aí muito bem estruturado. O Brasil, inclusive, é uma referência nesse aspecto, tá? E aí, amarrado a tudo isso, a gente vem com os outros processinhos aí que atualmente as empresas, algumas, assistindo até um outro vídeo falando do tema, a gente viu que metade das pessoas, acho que foram 44 mil, se eu não me engano, 44 mil, 45 mil empresas que responderam o relatório anterior, o primeiro, e que mais da metade não possui uma estratégia de remuneração definida, um plano de cargos e salários bem definido. Esse número ele é expressivo, na minha opinião, né? Então não adianta a gente ter ali só o papel ali com uma descrição de cargo que a gente não consulta, que a gente não revisa, que a gente não avalia os dados que estão ali. O mais importante é você fazer a manutenção dessa documentação, né, para que isso possa ser efetivamente estratégico. Então, processos de descrições de cargo, acompanhamento dos CBOs, que estão nesse processo também de melhoria contínua e muito rápido, diga-se de passagem, junto, somado aí ao guia de ocupações, quando vocês quiserem dar uma olhadinha, consultem que tá, assim, uma coisa muito diferente do que era no passado. Aí a gente tem os laudos, né, de saúde, segurança do trabalho, que também hoje são muito amarrados aí dentro do e-social, para que a gente possa entender se o que está sendo colocado ali, as informações que estão sendo colocadas ali estão sendo cumpridas no sentido para promover a saúde e a segurança do trabalhador, e todos os dados aí referentes à folha, tá, de pagamento também. Onde isso tudo conversa com a estratégia, tá? De salário. A gente, para começar, aqui no caso, nesse slide, falando um pouquinho do início de tudo, o que compõe você fazer um bom plano de estratégia salarial, tá? Não só cumprir esses requisitos legais e tudo isso que eu já passei aqui, mas também elaborar um trabalho de pesquisa de mercado, né, que é uma estratégia definida, a sua estrutura salarial baseada no que o mercado também está fazendo, e não só aquilo que você acha ou que você acredita que é o melhor para a sua empresa, e fazer uma análise um pouco mais macro, né, observando aqui a parte de equilíbrio salarial e as equidades, né, internas, os salários que eu estou pagando internamente estão equilibrados, o externo também, as empresas aqui da região estão praticando salários parecidos com o da minha empresa, uma vez que eu estou pagando menos comparado a empresas do mesmo segmento, porte, e região, a minha tendência é perder colaboradores, não estou nem falando só de salário, tá, gente? Mas incluindo benefícios, né? Políticas de recursos humanos mesmo. Eu começo a perder, às vezes, colaboradores e não estou entendendo por que isso está acontecendo. Então, desempenho, né? Uma política de salário baseada em desempenho, que a gente chama hoje, aqui dentro do projeto de consultoria, de remuneração por competência, traz uma transparência e uma coerência muito boa, porque o colaborador consegue entender que ele é remunerado de acordo com o grau de complexidade do trabalho que ele executa. É uma lógica, né? Mas que muitas vezes a empresa não consegue provar. Ela não tem mecanismos de demonstração para o colaborador. Então fica muito subjetivo, tá? Políticas salariais. Então, a empresa que adota uma estratégia salarial transparente, ela consegue corrigir discrepâncias, incluindo as
discrepâncias entre salários de homens e mulheres, tá? Ela consegue fazer isso de uma forma preventiva e não só depois que o problema já aconteceu, que a multa já chegou, tá? Eu incluí esse slide, foi recente, pessoal. Por quê? Porque a gente teve agora o evento das Olimpíadas, que eu particularmente não consegui assistir todos os dias, né? Do jeito que eu gostaria, enfim, eu estava ali na atividade, mas algumas coisas eu acompanhei. E o que que eu fiquei muito feliz, né? Que a gente pôde observar aí um número expressivo de mulheres nas Olimpíadas, representando o país e mostrando que questões salariais não são questões relacionadas a gênero, né? Uma vez que a gente tem oportunidade igual, uma vez que a gente pode ter a oportunidade, socialmente falando hoje, as mulheres já estão mudando esse cenário, mas uma vez que a gente tem oportunidades iguais para todos, os resultados eles se provam por si. Então, acho que por isso que nós tivemos aí uma expressão muito bacana de mulheres com medalhas, porque a gente está tendo essas oportunidades, estamos mostrando, não só no Brasil como para o mundo, de que é possível, né? É possível ter este reconhecimento do nosso trabalho, independente da nossa classe social, do nosso gênero, independente de questões ali LGBT, enfim. Então, essa reflexão que eu queria trazer para vocês com esse slide, tá? Então, a gente vê hoje muitas mulheres em cargos muito expressivos, muito bacanas aí, representando o país, representando no mundo, outros países também, né? Mostrando que se a gente tem oportunidades iguais, a gente também consegue alcançar os mesmos resultados, né? Então, isso foi uma coisa que eu tirei aí da nossa última Olimpíada, foi muito bacana, eu fiquei muito feliz, tá? Outros dados também que eu compilei aqui, então a gente tem empresas, por exemplo, como a IBM, mostrando que políticas de diversidade e inclusão elas não só melhoram a questão da inovação, porque principalmente empresas de tecnologia, elas frisam muito isso, né? A necessidade de inovar constante para se diferenciar no mercado, mas também em resolver problemas. A gente consegue também reter e aumentar a satisfação dos colaboradores com essas políticas de diversidade, tá? Então, isso não é só uma coisa que veio do governo, tá, pessoal? Então, isso é uma coisa que é uma prática, inclusive, já em empresas multinacionais, tá? Esses estudos, eles demonstram que essa diversidade de gênero também melhora o desempenho financeiro das empresas, tá? Então, as empresas que têm esse tipo de prática e políticas, elas apresentam resultados financeiros melhores comparados a empresas que não têm nenhuma prática nesse sentido, tá? Voltando para a questão aqui da igualdade salarial por gênero, que nós estamos observando aí hoje, tá? Também trouxe mais alguns dados, né? Então, Índice Global de Igualdade de Gênero. Isso foi divulgado no ano passado, em 2023, pela ONU, tá? Que mostra que, se as tendências atuais continuarem, a gente vai precisar de mais de 300 anos para alcançar a paridade salarial, o que é muito triste, porque a gente sabe, e hoje, até as Olimpíadas provaram isso, que isso não é uma verdade realmente, tá? A gente pode sim, tendo as mesmas oportunidades, alcançar os mesmos resultados. Isso tem também um impacto econômico, né? Então, tem alguns outros estudos de outras consultorias. O ano passado, eu tentei buscar dados mais recentes, né? Que revelou que se a igualdade de gênero fosse alcançada, o PIB global poderia ter um aumento em até 28 trilhões de dólares até 2025, que também é uma coisa assim muito expressiva, né? E de acordo com o Fórum Econômico Mundial do ano passado, também as mulheres ainda ganham, em média, cerca de 16% a menos que os homens, tá? Isso pode variar de acordo com os países.
E aí, falando um pouquinho do que a gente quer, né? Que a gente quer o quê? Até com o relatório de transparência, a gente quer incentivar essa igualdade salarial por meio de ações, que muitas vezes para a empresa não está claro. Que tá, tudo bem, a gente vai pagar, mas como, né? Como que a gente vai fazer? Então, o correto é você incluir e implementar metas para que essa representação feminina possa aumentar. É fácil? Não é, gente, não é fácil. Precisa estudar, precisa fazer pesquisa, mas vamos dar um exemplo, né? Então, uma empresa de tecnologia que trabalha ali com a parte de desenvolvimento, né? Desenvolvimento de software, de tecnologias aí para outras empresas. Qual um exemplo de uma meta que seria interessante, né? Ter ali 40% de mulheres em cargos de desenvolvimento até 2025. E, para isso, oferecer treinamentos para atrair e reter esses talentos. Então, isso poderia ser uma ação que a empresa poderia implementar e que ela teria uma métrica ali de tempo, né? Para poder fazer com que essa meta fosse alcançada. Então, eu tenho. Como que eu vou incentivar as mulheres a concorrer aos cargos de desenvolvimento? Eu vou precisar treinar, vou precisar capacitar, eu vou precisar fazer políticas de retenção, porque aí eu garanto esse resultado, né? Sem um planejamento de uma ação, você não, dificilmente você vai ter esse êxito, tá? Então é uma coisa que realmente precisa de muito estudo. Então, aqui, falando também de uma forma mais geral, né? A gente pode adotar políticas de transparência que faz com que os colaboradores possam entender quais são os critérios de remuneração e perceber que não estão atrelados a gênero e sim a outros tipos de fatores, né? Como, por exemplo, nível de responsabilidade, tempo de casa, tempo, o conhecimento técnico que aquela pessoa possui, né? Então, essas diferenciações que não tem nada a ver com gênero é o que traz a transparência para o processo, tá? Carreira, então, criar planos de desenvolvimento, mentorias específicas para as mulheres, né? Sabendo, uma vez que a gente sabe que esse dado não está bacana, não está equilibrado, vamos trabalhar numa ação conjunta, né? Formando essas mulheres, tentando incentivá-las a alcançar cargos de liderança, né? Prepará-las para isso, inclusive, né? Flexibilidade, implementação de políticas de flexibilidade no trabalho, uma vez que a gente já sabe, isso não é uma conversa de corredor, né, gente? Que as mulheres têm jornada dupla muitas vezes. Então, sai da empresa, vai para casa, tem os filhos, tem a casa, tem a manutenção do lar, né? Tem a manutenção da família. Tem mulheres que cuidam não só dos maridos, dos filhos, mas também dos pais, dos avós, enfim. Então, todo esse aparato de pessoas ali, dependendo da mulher para fazer uma gestão ali da própria vida mesmo, traz uma exaustão. E aí a gente não consegue competir igualmente, né? Então, isso é uma questão aí a se pensar, tá? E estabelecer metas claras também para alcançar essa igualdade, né? Não só fazer, mas falar, publicar relatórios, demonstrar isso, publicar na empresa, deixar os colaboradores a par do que está acontecendo, comunicar isso de uma maneira bacana, né? Para a gente não sair daquela coisa de, estou só cumprindo aqui uma demanda, né? Não, a gente está querendo fazer um trabalho de educação. Então, quais são os benefícios, né, de um projeto de cargos e salários para esse processo de igualdade? É a gente estruturar com equidade, é a gente trazer transparência e, consequentemente, justiça no processo, tá? Reconhecer também por meritocracia, essa palavra tem, às vezes, até as pessoas subjugam, mas na verdade é o quê? É a gente entender que um cargo que exige mais responsabilidade, que exige mais, às vezes até mais estudos, né? Tempo de estudo, que a pessoa vai ter uma remuneração diferenciada por isso, tá? E aí, com base nesse processo
formação, você também é capaz de alcançar esse resultado para a sua vida, tá? E monitoramento, gente. Não adianta só a gente sair implantando as coisas e não monitorar, né? Deixa o projeto lá, fez, tá bonitinho ali, mas ninguém faz a monitoração disso. Se todo ano a revisão das descrições de cargo, esse cargo que está aqui no papel é exatamente aquilo que o colaborador está executando na prática? Não. Hoje ele estava mexendo com o sistema MicroSig e agora ele está usando o SAP. E está lá na descrição que ele tem que ter conhecimento avançado no MicroSiga. E aí você fala, gente, mas não está batendo com a realidade. Então vamos revisar isso, né? Então, criar estruturas equitativas, fazer os ajustes das práticas, tá? Que pode contribuir significativamente para a redução da diferença salarial. E a gente age o quê? No preventivo, tá? Então, é isso. A gente tira esse viés de gênero, os colaboradores conseguem entender que existe uma justiça, que existe uma transparência, né? E que pode ser acessível para ele também. Às vezes ele está lá no cargo mais operacional, ele não entende o caminho que ele faz para chegar lá, né? Ai, nossa, eu vejo o pessoal do administrativo, como que eu faço, né? Para poder estar lá junto com eles ali no escritório. Então é isso, tá? E a importância de uma boa descrição, como eu já havia dito, né? A descrição ela é um documento que define as responsabilidades do cargo. Precisa ter lá o cargo que a pessoa exerce, quanto tempo de experiência ela tem naquele cargo, precisa ter, aliás, às vezes naquela atividade, né? Para que as pessoas que vão se candidatar também na vaga entendam exatamente o que está sendo pedido, né? A gente olha lá e fala, nossa, isso aqui eu não tenho essa pós-graduação, eu vou me candidatar nessa vaga? Poxa, de repente eu não vou alcançar, né? Eu não vou ser aprovado, porque falta um requisito, mas tem que estar claro, senão a pessoa não tem essa consciência, né? E ajuda também a reduzir a rotatividade, porque a gente vai alinhar as expectativas, tá? Como hoje eu sou um analista, como que eu faço para chegar à supervisão? Quais são os requisitos que eu preciso, tá? Então, aqui eu dei um exemplo, né? O cargo de analista de marketing, a gente tem que incluir lá que ele precisa saber de gestão de campanhas publicitárias, ele precisa ter graduação em marketing, ele precisa ter experiência ali de 2 anos. Isso é só um exemplo, mas para ilustrar, tá? Então, a descrição de cargos tem esse objetivo. Uma boa descrição, ela tem que conter as responsabilidades, as qualificações, né? Tem que estar amarrado com o CBO, gente. Tem que estar amarrado, sim, porque você consegue, por mais que às vezes não tenha, quando a gente olha o CBO ali, a gente fala, nossa, não está batendo. Mas a gente tem que chegar o mais próximo possível, tá? Para poder fazer sentido com a manutenção também das outras questões mais burocráticas aí da folha, do e-social e tudo mais que a gente já falou, tá? Então, a formalização daquele cargo, esse cargo existe na empresa, está formalizado, está assinado pelo colaborador, ele está vendo ali que o que ele faz é exatamente o que está escrito no cargo, tá? A gente faz a manutenção disso anualmente, às vezes semestralmente, se for o caso, tá bom? Ajuda na parte de treinamento. Então, assim, poxa, o analista ele precisa ter esses requisitos aqui. A pessoa que eu tenho aqui é uma pessoa que está apta para isso, para esse cargo? Sim, mas falta o quê? Falta o treinamento da ferramenta XYZ lá. O colaborador tem a possibilidade de trabalhar um projeto ali de treinamento, tá? E, como eu já falei, né, na parte de recrutamento e seleção também. Uma outra ferramenta muito importante é a avaliação de desempenho, tá? Então, aqui eu trouxe alguns dados, mas vou ser breve, tá? É que as empresas, ultimamente, elas não estão mais só avaliando o colaborador só pelo quanto ele produz, mas também como ele produz e as competências dele, habilidades, gente, comportamentais, como ele produz, né? Ele sai parecendo como que fala, né? Passando por cima de todo mundo, pisando nos colegas do trabalho. Como que ele
faz a manutenção dessa ascensão dele de carreira, né? Os comportamentos dele estão adequados à cultura da empresa. Então, não é só mais o quanto que ele traz de retorno financeiro para a empresa, não. É como ele faz isso de uma maneira colaborativa, se ele é uma pessoa que tem ali uma postura ética, se ele consegue se comunicar bem com os outros membros da equipe. Isso está valendo muito mais, tá? Então, a experiência do funcionário também hoje é muito vista, tá? Então, não é só o que a empresa quer, não é só o que a empresa acha que é o melhor. O funcionário também hoje tem uma voz, ele pode contribuir, né? Então, a gente implementa aí a cultura de feedback, que é uma coisa também que precisa ser desmistificada, mas é um trabalho que às vezes a empresa faz de maneira informal, mas que a gente precisa documentar, tá? Para poder ter evidência daquilo que a gente está fazendo com a carreira das pessoas, tá bom? Então, a avaliação tem esse poder, tá? De medir o sucesso do colaborador, de trazer evidência do que ele está fazendo, para a gente tomar decisões de promoção e ajuste de maneira mais equilibrada, tá? O que mais? Vamos lá. Então, tudo isso, isso são ferramentas que estão inclusas no projeto de cargos e salários, tá? Aqui a gente fala um pouquinho também de dados, eu gosto de fazer pesquisa, né? E trazer dados. Então, estrutura de cargos bem definida ajuda a garantir essa equidade interna que nós estamos querendo, salários justos entre os diferentes cargos e também externo, competindo em relação ao mercado. Porque senão a gente não segura as pessoas, né? Não adianta só eu estar lá no meu mundinho e não ver o que está acontecendo em volta. E a gente também planeja, faz um plano de carreira para o colaborador e as sucessões, que isso é um grande problema nas empresas, né? Às vezes a gente vê lá um cargo, a gente precisa de pessoas para assumir mais responsabilidade e não consegue identificar quem são elas, onde elas estão, né? Porque às vezes elas estão ali na empresa mesmo, tá? Mas por quê? Porque a gente não tem evidência, a gente não tem uma trilha de desenvolvimento, a gente não sabe. Então, aqui de forma também resumida, já estou acabando, tá, pessoal? Para não se estender muito. Quais são os benefícios aí do projeto de cargos e salários, né? Então, visão clara, como eu já falei, essa análise de equidade, uma estrutura salarial coerente, uma estrutura e organização de políticas e manutenção de programas também de remuneração variável, que é uma coisa muito bacana que a gente pode implantar, tá? Correspondência de cargos, CBO, obedecer critérios legais de equiparação, antevendo riscos, trabalhando sempre na prevenção, tá, gente? Não depois que já aconteceu o problema lá, a gente ir correr atrás, tá? Então, deixar tudo muito claro, quais são os programas de carreira que a empresa tem, e dar insumos, documentos, evidências, evitando passivo, tá? Passivo trabalhista. Coerência entre as descrições, tá, gente? Então, não pode ter só é o que eu falo, né? Tem que estar amarrado aos laudos, os CBOs, na folha. Não pode estar só a descrição lá na pasta do RH, né? Cadê as informações ali dentro da folha de pagamento também, tá bom? E aí, os benefícios para fechar, tá? Então, a gente vai estabelecer uma hierarquização e racionalização da estrutura dos cargos, vai melhorar o seu organograma, a funcionalidade de todas as áreas. A gente vai criar uma faixa salarial para cada cargo, que vai demonstrar que cada um está dentro daquela faixa por uma questão ali de complexidade, de nível de responsabilidade. A concessão dos aumentos de forma mais racional, sem aquela coisa subjetiva, né? Ah, porque o gestor tal gosta mais do fulano, porque fulano promoveu ciclano porque acha ele mais legal. Não tem isso, tá? A gente tem clareza. E subsidiar recrutamento e seleção, promoções, transferências internas, captar e reter melhores os talentos, tá, gente? Porque às vezes a gente não vai conseguir reter todo mundo, mas os talentos, pessoas que são estratégicas, importantes, a gente tem que fazer esse trabalhinho de formiguinha assim, tá? E melhorar a comunicação. Isso melhora demais a comunicação. A liderança fica mais calçada, né? E ela tem o RH como um apoio realmente, tá? Não só, vê lá com o RH, gente, sobe lá no RH e vê o que está acontecendo. Não é assim, tá?
e para a gente capacitar e desenvolver também as pessoas, tá bom? Gente, muito obrigado aí pelo tempo. Agora a gente vai fazer uma apresentação de um case real aí que o Márcio vai trazer para vocês entenderem na prática o que está acontecendo nesse processo aí de transparência aí do nosso relatório de igualdade, tá bom? Obrigado pelo Perfeito, tempo de vocês. perfeito, Carolina. Eu que agradeço aí a tua apresentação. Fica por aí que a gente vai trocar ainda algumas figurinhas, né? Então, assim, Combinado. vejam que essa questão que a Carol acabou de falar é um processo de gestão. Ou as práticas de gestão são boas para o negócio como um todo, economicamente falando, também na justiça social de um modo geral, e por consequência te garantem o compliance. E agora a gente tem uma ferramenta que o próprio fisco vai começar a encher a paciência nesse sentido, que é justamente o tal do relatório. Então, vamos pegar um exemplo aqui, um estudo de caso que a gente tem, que é justamente um cliente que a gente tem aqui no escritório que fez com o qual a gente está apoiando aí nessa solução, né? Nessa questão. Então, você avaliou detalhadamente o relatório? Importante que vocês tenham essa avaliação. Então, vou fazer de conta que eu sou um fiscal do trabalho, tá bom? Então, a gente tem aqui o fiscal do trabalho, vai receber o relatório, né? Então, foi lá a empresa e baixou o relatório. Então, estou preservando, obviamente, aqui a identidade da empresa. Quando a empresa recebeu o relatório, ela fala assim: puxa, tô bonito na foto, né, Márcio? Por quê? Olha aqui, ó. O E-Social mandei tudo isso aqui também. Na declaração lá de igualdade salarial, eu mandei essas informações. E o relatório que o próprio Ministério mandou para mim foi o seguinte: ó, pô, as mulheres ganham 106% do salário contratual mediano dos homens. Elas ganham mais. E quando eu coloco aqui a média de remuneração, onde eu coloco aí horas extras, comissões, enfim, todos os variáveis, elas continuam ganhando aqui, ó, 99,7% dos homens. É praticamente igual, eu não tenho nem que me preocupar. Peraí. Ok, em números gerais, nos parece isso. Vamos olhar o detalhe? Então, sai aqui a parte boa, vamos começar a olhar um pouquinho mais dos detalhes. Embora isso seja verdade no teu contingente geral, quando a gente vem aqui nos grandes grupos do CBO, que são subdivididos entre dirigentes e gerentes, profissionais de ocupações de nível superior, técnicos de nível médio, trabalhadores de serviços administrativos e operacionais, a gente nota, principalmente aqui nos técnicos de nível médio, que as mulheres têm um salário mediano contratual, que é essa barra mais escura, elas ganham 64,6% do salário médio contratual dos homens. E quando coloca o variável, elas ganham 71,1% dos homens. Então, aqui é uma faixa de preocupação. A gente tem que ter resposta para isso. Outro ponto. Você respondeu aqui na Declaração de Igualdade Salarial que que possui políticas de promoção de mulheres para cargos de direção e de gerência. Só que você nem tem cargo de direção e de gerência. Aqui entra na questão da metodologia do próprio Ministério do Trabalho, que considera, dentre outras coisas, se você não tem mais de três homens ou três mulheres em determinado cargo, ele tira da amostra. Aqui, cá entre nós, toda a parte de dirigentes e gerentes são pessoas jurídicas, com risco de vínculo empregatício. Óbvio, não estou dizendo que aqui toda a situação é igual, sempre vai ser assim, mas aqui atirou no que viu, acertou no que não viu. Mas não é essa a grande questão. Se você disse que tem política de promoção de mulheres, mas você não tem ninguém na direção de gerência. Pior, vamos olhar com mais detalhe. Você só tem 11,6% da tua força de trabalho como mulheres. E aí você ainda nem tem nenhuma intenção de mudar isso, porque você não tem política de contratação de mulheres. Você mesmo disse aqui. Que mais? Mulheres negras e homens negros, já entrando na questão de etnia, são um percentual muito pequeno e, da mesma forma, você não tem nenhuma política de contratação aqui de mulheres ou homens negros. Então, claro, analisando friamente esta folhinha, sem olhar o contexto geral, eu, como fiscal, posso olhar isso. E eu estou com uma pilha de relatório aqui na minha jurisdição, eu simplesmente vou mandar um monte de notificação lá via domicílio eletrônico trabalhista, pedindo maiores explicações para tudo isso. Você disse que tem tudo isso de explicação, estou levando em consideração, só que agora eu quero ver.
ok? E aí é que entra tudo que foi dito aqui pela Carol. A gente tem que ter toda a política para o processo de gestão e que, por consequência, vai responder a isso. Óbvio, também o Ministério do Trabalho, e ninguém está querendo, vai achar que isso vai ser como um passe de mágica da noite para o dia. Por isso que ele está acompanhando, e por isso que agora ele começa a ter comparabilidade. Ele vai querer ver, por isso que o plano de ação tem que ter metas, prazos, avaliação, ele vai te acompanhar. A multa vai ser a última das questões, se você não mostrar que realmente está agindo nesse sentido, tá bom? E aí, qual é a notícia que a gente teve ainda no primeiro ciclo? Que o ministro do Trabalho disse que a igualdade salarial, o foco da fiscalização será em empresas que não enviaram os dados. Que dados? Da declaração da igualdade, tá? E também, eventualmente, do social. Isso é mais difícil porque tem vários outros aspectos envolvidos, né? Outro ponto. Todos os funcionários, todos nós andamos com um canal de denúncias dentro do nosso bolso, que é CTPS digital. Basta clicar aqui, ir lá e denunciar. Então, eu posso olhar no site da minha empresa, olhar esse relatório que foi divulgado amplamente, que é obrigatório, certo? E pedir esclarecimento. Ou se eu for simplesmente um espírito de porco, eu vou lá e denuncio. Só que o problema da denúncia é que ela tem que ter resposta. Nem que seja uma resposta dizendo o seguinte, olha, ok, obrigado pela denúncia, mas não procede. Mas tem que ter resposta, o que reforça um processo de fiscalização, tá? E aí a gente tem N penalidades. Para não ficar aqui só batendo na questão de penalidade, vou passar rapidamente com vocês e depois eu compartilho o material. A gente tem a principal delas, neste momento, é a falta de publicação do relatório, que é aquela história de 3% da folha limitado a 100 salários mínimos, como a gente disse no começo. Só que a gente tem lá o artigo 461 da CLT, que trata de diversos outros temas, que ele traz também o quê? Se você discriminar por motivo de sexo, raça, etnia, origem ou idade, você tem pagamento das diferenças salariais, ação de indenização por danos morais e multa de 10 vezes o valor do novo salário devido pelo empregado, pelo empregador ao empregado discriminado. Tudo isso vai acumulando, é acumulativo. E temos uma lei de 95 que trata de diversos outros aspectos relacionados à prática discriminatória e limitativa para o acesso à relação de trabalho ou de sua manutenção por motivo de sexo, origem, raça, etc. Você tem também multa administrativa de 10 vezes o maior salário, além da proibição de obter empréstimo ou financiamento. Se houver um rompimento da relação de trabalho por ato discriminatório, além de reintegrar e pagar em dobro, você tem a reparação do dano moral. Ó, a lei de 95 já está vigorando, né? Fora isso, se tiver qualquer tipo de discriminação, teste de gravidez ou indução à esterilização, essa mesma lei dá cadeia, chilindró para o dono da empresa. E se você alegar que o seguinte, pô, os dados do Ministério do Trabalho estão errados, você que mandou o dado, por exemplo, do E-Social, você mandou o CBO. Se você não fez a revisão do CBO, você pode ter mandado com incorreção, você também tem multa. Você pode até ir lá e retificar antes de notificar, não tem problema. Mas você também tem multa por informação incorreta. Então, quer dizer, se o Ministério do Trabalho quiser pura e simplesmente multar, ele já sai multando todo mundo agora. Não é o principal objetivo, é realmente trabalhar nessa questão de ordem social, mas com consciência empresarial também econômica, tá? E mais do que tudo isso, vocês já devem ter visto essa figurinha aqui, que são os objetivos de desenvolvimento sustentável que todas as nações que fazem parte da ONU assinaram, a Agenda 2030. Então, todos esses 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, todos se comprometeram a atingir lá em 2030. Dentre eles, o que a gente tem? Ó? Igualdade de gênero, redução de desigualdade, trabalho digno e de crescimento econômico. Então, esta iniciativa de igualdade salarial está em consonância com essa questão da ONU. Todos os países estão tomando algum tipo de atividade relacionada a todos esses 17 objetivos. E o Brasil, como líder do G20 nesse momento, tem discutido muito esse tema, entre outros, também relacionados a esses objetivos de desenvolvimento sustentável, e tem tomado as suas próprias ações em objetivo de chegar nisso. Então, por exemplo, é o primeiro país do mundo a adotar o relatório de informações financeiras relacionadas à sustentabilidade emitidas pelo ISSB, um padrão internacional. Então, existe essa resolução da CVM 193 que determina que as companhias abertas têm a obrigatoriedade de elaboração
desse relatório a partir de janeiro de 26. Já é opcional em 24, mas 26 vai ser obrigado. As companhias abertas são grandes, têm um potencial econômico enorme e influenciam, por consequência, toda a cadeia produtiva, porque eles contratam muitas empresas e, óbvio, na cadeia produtiva de compliance, de boas práticas, vai ter um efeito cascata exigindo a mesma coisa de quem contrata. Então, veja, não é só a questão legal, é uma questão de gestão e uma coisa em consonância com todas as práticas que estão sendo implementadas no mundo. Então, é bem mais ampla a questão, por isso a gente quis convidar aqui a Carol para mostrar esse aspecto de gestão, que combinado com essa questão de compliance vão levar efetivamente aí a boa prática, a você não ter problemas relacionados a nem a questão de relatório de sustentabilidade, nem a qualquer outra situação. Então, o que fazer? Primeiro passo, em relação ao primeiro relatório salarial, minimamente a gente recomenda que a empresa audite esse relatório visando buscar subsídios de forma analítica justificar essas disparidades. Tem que ter resposta para tudo. Identificar de forma pormenorizada onde e por que ocorrem essas desigualdades. De novo, tem que ter resposta para tudo. Tem que ter lastro documental para essas justificativas, tem que ter evidência. Tem que alinhar com a alta direção o que, como e quando fazer. Você tem que ter um plano de ação e tem que demonstrar que está executando esse plano de ação. E acompanhar as comunicações lá no domicílio eletrônico trabalhista, porque é a nova forma e a forma mais ágil e tácita, ou seja, se você não está olhando, você simplesmente vai ser notificado, você vai ter multa por não ter olhado, né? Lá no domicílio eletrônico trabalhista. E no contexto mais amplo, que é o mais adequado, que é em relação ao compliance digital na gestão de cargos e salários, é avaliar a compatibilidade de cada cargo com o CBO. Pode não ser perfeito, ele está melhorando até por conta do próprio E-Social municiando informações, a área de saúde e segurança também, onde vai a descrição de cargo, lá no 2240, entre outras coisas. Então, a gente tem que achar a melhor situação possível, porque é a base de comparação que o Ministério do Trabalho tem para comparar o país inteiro, né? A empresa observa os critérios legais de equiparação salarial, aí entra todo esse processo que a gente falou agora da descrição de cargo, da avaliação, das competências, da coerência do teu processo de gestão. A empresa possui lastro documental para comprovar as respostas às perguntas da declaração de igualdade. Basta sair respondendo sim, que você vai estar sossegado, que você vai ter que provar. E se as informações prestadas no E-Social apresentam coerência quando comparadas às descrições de cargo, aos CBOs e aos laudos de saúde e segurança do trabalho e folha de pagamento. Tem que ter coerência necessariamente, tá bom? Então, o governo digital se mune dessas e outras ferramentas de compliance digital porque tem uma gestão orientada a dados, o tal do data driven. A gente tem que adotar a mesma situação, porque na prática o governo não está aqui no meio. Ele está onipresente com todas essas declarações que a gente encaminha. Quem está aqui no meio é a nossa iniciativa para o compliance. E o compliance cada vez mais digital, que a gente pode auxiliar vocês nesse sentido. E é por isso que a gente tem aqui uma oferta especial bastante convidativa para esse processo, onde a gente vai liberar nossa trilha de compliance por 90 dias, aquela que a gente mostrou, mais a do DET do Compliance Digital na gestão de cargos e salários e os correspondentes treinamentos, onde você vai emitir um relatório automático de diagnóstico, como a gente demonstrou, com as tarefas para você realizar. E na medida em que você vai realizando, você vai ter 3 sessões de videoconferência com a gente para a gente tratar exclusivamente do seu assunto. Então, não é simplesmente a plataforma, você vai conversar diretamente com a gente nesse acompanhamento personalizado para poder te dar as linhas mestras aí e debater com você as soluções, tá? Então, convido a vocês a entrar neste link aqui da transição trabalhista, né? Fale conosco, você vai encontrar este formulário, onde você inclui aqui na mensagem o webinar de 8 de 2024 para poder passar aqui para a gente, tá bom? Ficamos aqui à disposição de vocês para dúvidas agora. Deixa eu puxar aqui a minha telinha, que eu estou olhando para cima aqui com o meu monitor gigante aqui que eu estou hoje. Se vocês quiserem, por favor, fiquem à vontade de colocar perguntas aí no chat. Eu sei que a gente acabou avançando um pouquinho, mas o tema pede, né? Não tem jeito. Estamos aqui à disposição de vocês. Eu lembro que no comecinho eu acabei cortando alguém que tinha alguma dúvida. Não sei se ela ainda está aqui com a gente, mas
Nenhuma dúvida? Todo mundo com fome, né, Carol? É isso aí. Teve alguém que levantou a mãozinha, não sei se foi sem Tinha. querer. Eu acho que a gente acaba falando esse monte de coisa de fisco, de multa, etc. O pessoal fica Sim, assim chocado, eles estão assim petrificados, mas a gente não inventou nada, né? O próprio fisco que inventou não. esse negócio, não tem jeito. É, Gente, é mas, bastante conteúdo, a gente sabe disso, né? Diga lá, Paulo. uhum. É o mais importante, como eu falei, eu acho que é trazer, comunicar para quem está aqui a importância do tema e a gente tentar trabalhar numa prevenção, né, de multas, de questões aí que trazem prejuízo também para a empresa, não só financeiro, mas também muitas vezes até de imagem, dependendo do contexto. Então, é ajudar de alguma forma vocês nesse sentido, né? Trazer conhecimento, trazer soluções, né? O Márcio faz isso muito bem com tecnologia, eu admiro muito aí a plataforma, e é isso. Agradeço. Joyce, eu acho que eu abri seu microfone. Vamos ver se você consegue falar. Às vezes a gente se perde aqui. Vê se você consegue abrir o microfone, porque você levantou a mão. Não consegui. Se você não se importar, colocar no chat, peço desculpas, é que às vezes dá problema aqui desse Teams aqui. Às vezes eu me perco. Bichinho ignorante operando o sistema. Acho que eu não consegui liberar o microfone. Se você puder colocar no chat, eu te respondo. Acho que ela está digitando. Tem É, alguém digitando aqui. tem alguém digitando aqui. Desculpei o mau jeito, é mais fácil falar, né? Mas não tem muito jeito. Regras da organização. Mas enquanto tô vendo a Melissa digitando aqui, é importante ter. A gente vai depois compartilhar com vocês a gravação, a apresentação. É importante que vocês analisem com calma. Óbvio que a coisa não é da noite para o dia, mas é importante começar a implementação. Vamos lá, Melissa. Uma dúvida sobre os grandes grupos de CBO. Como saber o cargo de coordenação e supervisão? Boa pergunta. O Ministério do Trabalho ele não abriu a metodologia. Ele colocou lá notas metodológicas lá no site, né, onde ele publicou essa questão. Mas, quando você entra no site do CBO, aí tem que dar uma fuçadinha maior, né? Você tem lá os grandes grupos. Só que eles são maiores do que efetivamente os grupos que estão lá no relatório. Né? A gente tem 5 grupos. Lá no CBO, se não me engano, a gente tem 9 ou 10 grandes grupos. Então, eles consolidaram. Né? Então, lá você vai conseguir, analisando esse item, que eu não estou com ele fácil aqui, mas depois eu posso passar para você. Estou até anotando aqui, a gente pode passar o link certinho, mas é onde a gente consulta o CBO. Você tem lá a questão dos grandes grupos. Então, tem lá, se o CBO começa com um grupo com o código 1, ele está lá, por exemplo, na direção e gerência. Com o código 2, ele está na parte dos técnicos de nível médio. 3, 4, 5, administrativo, algo nesse sentido. Mas não é uma coisa tão óbvia, é uma coisa que o Ministério do Trabalho deveria, sim, sem dúvida, divulgar, ao nosso ver, essa metodologia. Ele só faz isso mediante interpelação judicial ou administrativa. Porque realmente, na prática, o argumento dele é o seguinte: você já sabe, você mesmo mandou o CBO, você está mandando a descrição, está mandando isso todo mês no e-social. Tem a sua razão de ser, mas dá para se discutir. Não sei se te ajudei, mas lá no grupo do CBO a gente tem isso, tá bom? Mais alguém tem dúvidas? Joyce, sacanagem, né? Você tá falando mão levantada, mas eu não consegui abrir o microfone para você. Desculpa. Se você eventualmente ainda quiser, coloca aqui no chat. Se não, entre em contato com a gente procura responder para vocês, sim. Tá bom? Gente, para não segurar mais, né? A gente vai parando por aqui, mas entre em contato. A gente pode ajudar sem dúvida nenhuma, seja no processo de gestão, seja no projeto, no processo aí de compliance, tanto com a gente na E-Labor como com a Manavi e com a Carolina. Tá bom? Muitíssimo obrigado, Carol, mais uma Muito vez. Obrigado obrigada. pela ter aceito aí o convite e pela apresentação. Estamos à Eu que disposição de todos. agradeço. Muito obrigado, pessoal. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.